Oi, tudo bem, gente? Olha, eu vou começar aqui nosso casaco. É um casaquinho bem fresquinho, tá? Eu falo que é meia estação, ele é super levinho, bem gostosinho. Olha que delícia. 100% viscose, tá? Uma delícia. Eu fiz compridinho, vou deixar foto pra você. Um azul Frância. E aqui também é um azul Frância, mas é um outro lote. Eu vou trabalhar aqui com a cor camurça, tá? Pra você enxergar melhor aí no vídeo. E aí eu vou deixar depois na descrição do vídeo a quantidade de que eu usei, tá? Pro tamanho PM. E aí só pra você ter de referência. Do Marine Slim, que é 100% viscose, tá? Ele é fininho assim, ó. Ele tem um tex de 190 e ele é fininho, tá? Comparado a um Anne. E aí aqui, ó, eu usei a agulha número 4 pra nuque, um cabo bem longo, tá? Eu não esqueci de medir também, às vezes vocês me pedem quanto que eu... Mas assim, você vai medir a sua... Você vai medir aí a cintura, ou não, cintura não, ou a barriga, ou a sua coxa aqui assim, ó. E aí você vai pegar um cabo, eu tô usando duplo, tá? Que dá pelo menos 2 ou 3 vezes a mais, pra você não perder ponto, tá? Então você vai medir as suas coxas, ou você vai pegar uma peça sua aí aberta, que veste bem você, e fazer a medida total, tá? Ó, desde da frente e as costas, assim, tá? Você vai medir toda, frente e costa, pra que ela feche assim, tá? Bonitinho, dá pra entender? Frente e costa, você vai fazer a medida, tudo, em você aí, quanto vai dar, que a gente vai fazer correntinha até essa medida, tá? Ó, ela aberta, que não cabe aqui toda pra mim, ó, mas ó, ela aqui aberta, ela deu mais ou menos 1,12 m, tá? Aqui pra mim. E aí, você vai fazer a sua medida aí, na peça aberta, tá? Ou medir frente e costa pra, em você, na sua barriga, onde fica maior em você. Pra fechar assim, ó, que fica bonitinho, tá? Aí você vai fazer essa medida, e aí vai fazer correntinhas até dar em centímetros aí pra você, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou começar aqui, vou fazer a correntinha, você vai fazer correntinha até dar os seus centímetros, tá bom? Como eu disse aqui, o meu deu 1,12 m. Deu mais ou menos, eu vou ver aqui quanto que vai dar pra mim, mas eu anotei aqui primeiro, deu pra mim mais ou menos 228 pontos, tá? Números pares pra gente fazer a barra 2 por 2, tá bom? Aí você faz múltiplo de 2 ou múltiplo de 4 pra fazer a barra 2 por 2, tá? Eu vou fazer aquela correntinha sem correntinha, tá? Vou fazer 2 pontinhos, vem aqui do lado, introduzo a agulha, laço e puxo e fecho os dois, tá? Volto aqui no meu pontinho. Volto aqui no meu pontinho, do lado esquerdo, se você for canhota, vem, aí você inverte, tá? Tô com 2 na agulha, laço e puxo. Você vai introduzir a agulha, se você for canhoto, é o lado, ou é o outro lado, tá? Mas, ó, tenho 2 pontinhos, vou introduzir, aqui no meu caso direito, eu vou introduzir no lado esquerdo, vou ficar com 2, laçar e puxar. Mas eu tenho um videozinho no canal mostrando melhor essa correntinha, tá? Porque essa correntinha aqui, ela não vai travar a minha peça, tá? Então, eu vou fazer ela e vai ficar mais certinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, se você não tem problema, né? Sua correntinha não trava. Se você for fazer correntinha normal, faça bem larguinho, tá? Com ponto bem soltinho pra não travar. E eu vou sempre fazer isso, ó. Eu tô com um ponto na agulha e volto no pontinho que tá solto aqui, ó. No meu caso, do lado esquerdo. Lacei, puxei e fechei os dois, tá? Fiz aqui até minha medida, tá? Minhas correntinhas sem correntinha. Eu fiz aqui 228 pontos, tá? Lembrando que você tem que fazer aí a sua medida, ou você mede no seu corpo, ou você mede por uma blusa aberta a sua que serviu em você, tá? E aí, você faz até dar os centímetros. Ou você pode fazer correntinha sem correntinha, ou fazer correntinha normal, tá? Aí fica assim. E esse aqui fica com um acabamento. Agora, eu vou levantar os pontos, ó. Aqui fica contando como um ponto,
cada buraquinho, vou introduzir, ó, e levantar, tá? Cada buraquinho, vou introduzir a agulha, puxar o meu fio lá atrás, e vou encher tudo e passar pro cabo, tá bom? E é só isso, eu vou até o final das minhas correntinhas fazendo isso. Lembrando que números pares, tá? Múltiplo de 4, que a gente vai fazer uma barra 2 por 2, tá? 2 meia e 2 tricô. Ó, levantei aqui todos os meus pontos. E aqui, ó, vai ser o meu avesso, tá? E aqui aonde tem a correntinha, ó, vai ser o meu direito, tá? Ó. Aqui tem um acabamentozinho, vai ser o meu direito. E o que eu vou fazer agora? Vai ser assim, ó, ponto meia pelo lado direito e ponto tricô pelo lado avesso, tá? Se você nunca fez tricô, eu tenho um vídeo no meu canal mostrando como fazer o ponto tricô direitinho, que eu vou mostrar aqui só um pouquinho, tá? Mas como que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou fazer o ponto barra primeiro, tá? Eu tô digitando as coisas aqui falando ponto meia na frente, mas antes vem o ponto barra, tá? Que eu vou fazer aqui. 2 meia e 2 tricô. Só que eu vou deixar ponto de borda, tá? Pra não embolar aqui na pontinha. Então, como vai ser o meu ponto de borda? Eu vou fazer ponto meia em 6 pontos. Em 6 pontinhos aqui. Você pode até marcar se você quiser. E esse ponto meia, ele vai ser na frente e no avesso, tá? Então, esses 6 pontinhos de borda, ó, eu vou colocar aqui na fita, porque esse marcador eu vou ficar passando pra lá e pra cá, tá? Se você não quiser, se só quiser ir contando, pode também, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos de um lado e 6 pontinhos do outro. Porque essas bordas aqui vai ser sempre ponto meia, sempre. Meia na frente e meia no avesso, tá bom? Então, se você não tem um marcadorzinho, você pode usar um fio de cor diferente só pra te dar o norte, tá? Se você não quiser, você também só pode contar. 6 pontinhos numa ponta e 6 pontos na outra, que vai ser sempre em meia, independente de que lado você esteja, tá? E agora, eu vou fazer meu ponto de borda, ou meu ponto de borda, eita, tá todo atrapalhado. Vou fazer os meus pontinhos de barra, tá? Então, aqui, ó, vou começar com os meus pontos, eu já vou começar por aqui, ó. 6 pontos e meia, ó. Ah, tá. Esse primeiro ponto aqui, ó, pra ficar mais bonitinho, eu vou deixar sem fazer, tá? Sempre, ó. Vou passar ele sem fazer. E o último ponto eu vou fazer em tricô, tá bom? Então, é só esse detalhe, ó. Primeiro ponto sem fazer. E vou fazer os outros em meia, ó. 5 pontinhos em meia. Até o meu marcadorzinho aqui. Deixar o marcador só pra eu não ter que ficar contando toda hora, tá? Ó, toda hora contando 6. Aí, eu vou passar meu marcador. Ele é fininho, não me atrapalha. E agora, eu já vou começar a fazer ponto meio e ponto tricô. Já vou começar aqui, ó. 2 pontos tricô. 1, 2 tricô. E 2 meia. Não sei se minha câmera tá focando. Se não tiver, gente, desculpa. Ó, 2 tricô e 2 meia. Eu vou assim até o marcador. 2 meia, aqui, ó. 2 ponto tricô. Fio lá atrás, 2 meia. Fio na frente, ganchinho lá atrás, 2 tricô. E vou assim até lá no meu marcador. Quando chegar no meu marcador, vou passar o meu marcador e fazer os 6 pontinhos e meias, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, tá? 2 meia. Vou passar meu marcador e aqui a minha borda, vou fazer tudo em meia. E o último pontinho em tricô, tá? Ó. Então, deu pra entender, né? Ó, o último ponto em tricô. Vou passar tudo pro meu cabo, ó, tá tudo preso em cima. Vou puxar meu cabo embaixo,
tá? Puxa sempre devagarzinho, pra você não deformar seus pontos. Passo tudo pro cabo auxiliar. E agora eu vou fazer o outro lado. Cuidado aqui pra não encavalar. E por que que eu pego sempre um cabo longo? Pra deixar uma borda aqui, ó, pra não encavalar os pontos. E pra deixar uma margem aqui também pra não perder ponto, tá? Então, por isso eu pego sempre um cabo com bastante folga pra eu ter espaço pra trabalhar, tá? E não me atrapalhar. Puxar tudo aqui. Ó, e agora vai ser sempre assim, tá? A peça toda até lá em cima, essa vai ser sempre esses pontos de borda. 6 pontinhos no começo, 6 pontos no final, tá? Até lá em cima, vai ser sempre em meia, tanto no avesso como no direito, ó. Por exemplo, agora eu voltei pro meu lado do direito, ó. Tá aqui a minha correntinha. Aí, eu vou fazer passar o meu primeiro ponto sem fazer. Os 6 pontos em meia. Eita, meu filho tá fazendo a festa. Ó, primeiro ponto sem fazer e os outros pontos em meia, tá? Que vai formar os 6 pontinhos da borda. E agora, eu vou fazer de novo o meu ponto barra. Onde tem tricô, eu vou fazer tricô. E onde tem meia, eu vou fazer meia. Então, vou fazer tricô em cima de tricô e meia em cima de meia. O tricô tem esse miojinho aqui e o meia é retinho. Ó, e vou sempre assim, tá? Ó, tricô em cima de tricô e meia em cima de meia. Vou fazer mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de barra, tá? Aí, você vai anotando tudo, depois eu vou anotar e falar pra você quantas carreiras eu fiz, tá bom? E lá no final, os 6 pontinhos em ponto meia, com o final em tricô. Deu pra entender, gente? Qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Ó, fiz aqui 3 centímetros de barra, de 2 por 2. E agora, eu vou só fazer... vou seguir aqui, fazendo as bordas, tá? Os 6 pontinhos e meia no início e 6 pontinhos e meia no final, tanto no avesso quanto no direito. Só que assim, na frente aqui, passando as bordas, a frente vai ser tudo meia e o avesso vai ser tudo em ponto tricô. E aí, você vai subir até a cava, tá? Até a altura da cava. Eu vou subir o meu aqui e vou depois falar pra você quantos centímetros eu deixei pra mim, tá? Porque eu deixei a azulzinha bem longuinha, tá? Abaixo do bumbum ali. Depois eu venho aqui te falar. Ó, aqui é como no meu direito tem o meu detalhezinho aqui, tá? Nessa correntinha. Aí, aqui, ó, vou passar meu primeiro ponto sem fazer, vai continuar a mesma coisa. Os meus pontos de borda, 6 pontinhos em meia. Como eu disse, vai ser ponto meia no avesso e no direito, tá? Passar no marcador e vou fazer tudo em meia. E vai ser só isso, tá? Meia na frente e tricô no avesso. Até crescer a peça. Aí, eu vou aqui, ó, seguir meia até lá na ponta. Ó, chegando aqui no final, ainda do lado direito, passar o marcador. E vou fazer uns pontos e meia. Que são as bordas, tá? Que já no final. E o último pontinho em tricô. Então, o primeiro pontinho lá no começo eu passo sem fazer e o último eu faço em tricô, tá? Passa tudo, tirar o cabo de baixo e passa tudo pro cabo. Agora, no lado avesso, vou passar aqui o meu primeiro ponto sem fazer, todo em meia, aqui a minha borda, né? 6 pontinhos, primeiro ponto sem fazer. Passa o marcador. Agora, eu vou fazer tudo em tricô, tá? Até lá na borda, só a borda que eu vou fazer em meia. E o último ponto em tricô, tá? Deu pra entender? Ó, agora eu fiz na frente, tudo em tricô. Ó.
E aí, é só crescer a peça. Eu vou crescer a minha e já volto. Pronto, olha, cresci aqui a minha peça. Eu fiz até a altura da cava que eu quero pra mim, tá? Mas você, isso aqui, essa parte, você que vai decidir o comprimento aí que você quer. Eu tô dando a minha referência, só pra você ter um ponto, tá? De partida. Aqui, ó, eu cresci a minha, eu não tenho muito espaço aqui, mas eu cresci o meu mais ou menos 53 centímetros, tá? Mais ou menos 53 centímetros que eu fui tecendo e agora eu quero fazer até eu chegar à altura da cava, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou separar as partes, tá bom? Porque agora a gente vai tecer partes separadas aqui. Eu tô com 228 pontos. Vamos lá. Eu tô com 228 pontos total, tá? E vou dividir por 2, que é frente e costa, tá bom? Aí, eu dividi esse número e me deu esse número aqui, ó, de 114 pontos na minha medida. Então, deu 114 pontos para frente e 114 pontos para as costas, ok? E aí, eu vou pegar, vou separar os 114 pontos e vou reservar as costas. E esses 114 pontos aqui é a frente, tá? Ó. Aqui é a frente, não... Ignore minha letra, tá, gente? Frente. Aí, com essa frente, a gente tem o 114 pontos, eu vou dividir por 2 também, novamente, e vai me dar 57 pontos aqui. Você vai fazer os seus cálculos aí com a sua medida e vai ver quantos pontos dá pra você, tá? Nessa medida aqui, me deu 57 pontos para cada lado, tá? E aí, eu vou fazer diminuição pra gente deixar aqui o pescoço, ó. Vou diminuir e aqui vamos eliminar esse 7, vai sobrar 50 pontos aqui, tá? E aí, vai ficar esse espacinho aqui no pescoço. Então, vamos lá, ó. Eu vou separar aqui, ó. Já vou contar aqui os meus 57 pontos, que aqui é a minha frente, tá vendo? Eu já vou contar aqui 57 pontos que eu vou reservar as costas e vou tecer a frente primeiro. Vou tecer a frente e depois eu vou tecer as costas, tá? Então, vamos lá. Aqui tem 6 pontos, né? 10, 20, vou contar aqui. Pronto, ó, eu marquei aqui, usei o marcador. Se você não tem marcador, você pode fazer com um fiozinho de cor diferente, tá? Só pra dar um norte pra você. Reservei aqui 57 pontos da parte da frente. E reservei não, tá, gente? Marquei aqui. E mais 57 pontos do outro lado da minha frente. E aqui sobrou os meus 114 pontos, que eu vou reservar agora. Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria com um fiozinho, tá? De cor diferente. E vou reservar aqui, ó. Vou passar aqui dentro e vou reservar, porque eu vou fazer a parte da frente e vou puxar esse cabo aqui, tá? Então, para não cair os pontos, você vai pegar e reservar aí os seus pontinhos. Vou reservar aqui e já volto. Ó, reservei aqui, tá? Dei um nozinho. E agora eu vou trabalhar aqui a frente. Desculpa o barulho, gente. Eu vou trabalhar as duas frentes juntas, tá bom? Vou crescer juntas. Mas, se você não quiser, você pode tecer um lado e anotar tudo que você vai fazer. E depois você fazer um outro lado igual, tá? Peguei aqui o meu outro cone, cor camurça, ó, Marine Slim. Sempre você compra suficiente, tá? Porque o lote pode mudar, tá? E aí, muda um pouco a tonalidade. Pode mudar a tonalidade da cor. Se você não tem os 2 cones, se bem que para fazer essa peça aqui, você vai ter que ter mais de um cone. Mas se você não tem, você pode enrolar aqui, ó, reservar aqui uma quantidade de fio para você fazer separadamente, caso queira fazer como eu, tá? Aqui é mais prático e não tem como você errar o tamanho, vai crescer tudo certinho. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou diminuir, vou fazer uma diminuição aqui, a cada 8 vezinhos aqui, ó, tá? A cada 8 vezinhos, eu vou fazer uma diminuição. E vai dar um espaço aqui, pra gente chegar lá e ficar sobrar 50 pontos, aqui no meu caso, tá? De cada lado, pra deixar reservado o pescoço. Aí, você vai ver seus cálculos aí do seu tamanho, ok? E aí, eu vou começar já a fazer a minha primeira diminuição aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui lá do outro lado.
aqui e a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Ponto meia na frente e ponto meia no direito e ponto tricô no avesso, da mesma forma, só que a gente vai fazer diminuição só pelo lado da frente a cada 8 vezinhos, tá? Então, você pode ir anotando tudo aí, pra você não se perder. Então, vou fazer aqui, ó, pra passar meu primeiro ponto sem fazer, deixa eu ajustar aqui. Ó, primeiro ponto sem fazer. E aqui, como eu tô do lado direito, é tudo meia. A gente vai continuar fazendo a borda, tá? A borda vai continuar sempre... Ai, desculpa, meu filho, gente. Você vai continuar fazendo a borda, que é ponto meia, na frente e no avesso, tá? Ó, 6 pontinhos de ponto de borda, tá? Ó, vou passar aqui meu marcador. Vou fazer o meu primeiro pontinho aqui, ó. E no segundo ponto, eu vou pegar 2 juntos. Você pode fazer com inclinação, tá bom? Inclinação pra direita e inclinação pra esquerda, pra ele ficar mais bonitinho. Por exemplo, aqui ele tá a inclinação pra cá. Se você quiser fazer com a inclinação, você vai pegar os 2 juntos, ó, torcido, tá? Ó. Vai pegar os 2 juntos torcido assim. Aí ele vai ficar com a inclinação. Esse aqui tem que ser pro lado de lá, desculpa, tá? Que aí vai ficar a inclinação pra cá, aqui tá certo, ó. Aqui seria 2 juntos, que aí vai ficar com a inclinação pra lá, tá? Ó, pra esquerda. Mas não precisa, tá? Nesse caso aqui, você pode continuar sem... Ó, e aí eu vou seguindo aqui ponto meia até o marcador, que ainda não derrubei o marcador, tá? Já volto. Ó, eu tô aqui tecendo o meu lado da frente do meu lado direito. As diminuições vão ser feitas só pelo lado da borda, tá? Aqui a gente vai seguir reto. Aqui por esse lado a gente vai seguir reto. E aqui, no finalzinho, você pode ou fazer o ponto meia, ou você pode terminar com ponto tricô. Tanto faz, aqui é indiferente, porque a gente vai depois crescer manga aqui, tá? Então, ó, eu vou reservar o meu cone do lado de cá. E, ó, eu não vou puxar o cabo, tá? Eu vou pular aqui o meu meio, minhas costas todas, tá? Ó, com o meu outro cone, eu vou vir aqui atrás do outro lado, eu tava descendo esse lado, tá? Aqui do outro lado, eu vou pegar aqui, ó, um cabinho aqui e vou dar um nozinho aqui só pra não me atrapalhar. Depois, quando acabar tudo, eu vou desmanchar e arrematar, tá? Só pra não me atrapalhar por enquanto. Ó, tô aqui com o meu cabo reservado do lado de cá. Vou pular aqui as costas, ó, pular o marcador. E aqui eu vou começar a tecer. Aqui, como eu tô iniciando, eu já vou começar aqui com ponto meia, tá? Mas aqui, normalmente, a gente pode começar com ponto sem fazer. Ou ponto meia também, porque isso aqui é o lado que vai ficar de dentro, o lado da manga, tá? E aqui a gente vai fazer a nossa diminuição. E aí, eu vou tecer até lá na borda, tá? Ó, tudo em ponto meia, até chegar lá na borda. Ó, vou tecer junto, tá? Aqui é o meu outro lado. Vou tecer tudo e já volto. Ó, teci aqui até faltar 3 pontos antes da borda, tá? Ó. Aí, aqui, ó, ou você pode aqui, tá? Fazer 3 pontos antes da borda. Ou você pode fazer aqui os 2 juntos, tá? Você pode fazer 2 juntos, não tem problema. Tá? Ó, 2 juntos. Mas se você quiser fazer ele inclinado pro lado certo, você pode fazer ele torcido, ó. Pegar aqui, ó, você vai pegar os 2 pontos juntos, vai vir com a agulha aqui, ó, aqui do lado direito, eu vou vir pro lado esquerdo, ó. Do lado oposto, vou introduzir a agulha, vou laçar e vou puxar, tá? Aí, você vai fazer uma inclinação aqui pra direita, tá? Ó. E aí, fazer o ponto normal e meia e continuar a borda tudo em meia. O ponto meia de borda é ponto meia na frente e ponto no avesso, meia no avesso. Tá bom? Como eu disse aqui, é opcional. Você pode ou não fazer inclinação, tá? Não vai fazer tão grande diferença assim. Vou fazer aqui meus ponto meia, 6 de borda, tá? Desse detalhezinho aqui e ele não enrolar. E o meu último ponto em tricô. Agora sim, tá tudo preso em cima, ó, aos 2 lados.
eu vou puxar aqui o meu cabo de baixo. Eu já posso puxar, porque aqui as costas tá presa, ó. Vou puxar devagarzinho, tá? Pra não deformar os meus pontos, não doer braço, tá? Eu nunca senti dor fazendo nuque, tá, gente? Então, se você tá sentindo dor aí, algo tá de errado. Ó, vou puxar tudo aqui pro meu cabo auxiliar. Agora, a gente vai trabalhar só o lado da frente, né? E aqui as costas reservadas. Vou virar aqui, ó, pra gente fazer o avesso e vou virar também os meus cones, ó. Opa! E vou aqui, ó, distorcer os meus cones, tá? Vou descruzar eles aqui. Porque, ó, eu vou começar com a ponta aqui dele e aqui com a ponta do outro cone. E aqui o avesso é a mesma coisa que a gente estava trabalhando. As diminuições é só pelo lado do direito, tá? Fazer aqui a borda todo ponto meia. E o resto tudo em tricô, até o final, ok? Ah, o meu primeiro ponto, eu passei ele sem fazer, tá? Só passei a agulha e não fiz o primeiro ponto, só passei a agulha dentro do ponto. Passei meu marcador. E aqui, ó, o fio pra frente, tudo em tricô, tá? Tudo em tricô. A frente toda. Fazer tudo em tricô. E aí, a gente só vai espelhar, tá? Eu vou mostrar só essa carreira e depois vou crescer a peça. E quando eu crescer a frente toda, eu volto aqui. Tá? Eu vou aqui até o final. Ó, chegando aqui no final. Ponto em tricô. E o último ponto em tricô. Tá? Vou soltar esse cabo de cá e vou lá pro meu outro lado, da parte da frente. Gente, assim vai crescer certinho, tá? Sem risco de um tamanho ficar, de um lado ficar maior que o outro. Mas, como eu disse, você também pode fazer um lado, anotar tudo e fazer o outro. E aqui também você pode ir anotando, tá? Porque, ó, cada vez que você fizer um lado direito e um lado avesso, você vai formar o Vzinho. E a cada 8 Vzinho, a gente vai fazer uma diminuição, como eu já mostrei, tá? Vou soltar esse cabo de cá, ó. Por isso que precisa de um cabo longo, tá? Pra você não perder aqui, ó, pontos aqui. E pra sempre ficar uma margem aqui, ó, pra você não encavalar seus pontos, ó. Tá? Então, um cabo bem longo. Eu tô usando fita de cetim, se não me engano é 7 milímetros, tá? E aqui, ó, posso passar o meu primeiro ponto sem fazer, ou fazer em tricô, não muda tanto. E também vou continuar aqui, ó, todo em tricô, até o final. Menos as bordas, que as bordas a gente tá fazendo em ponto meio, tá? E é só isso. Eu vou tecer aqui no ponto tricô. Se você tem dificuldade no ponto tricô, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo só do ponto tricô. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Caso queira dar uma olhadinha. E vou seguir aqui, ó. Intercalo pra frente, puxa lá atrás, ó. Mas só de você olhar aqui, você já consegue ter uma noção de como é o ponto tricô. Que é só você praticar que ele fica fácil, tá? Ó, fiz aqui ponto tricô todo. Foca, filho. Vou passar meu marcador, meu celular não quer focar, focou. E vou fazer aqui tudo em ponto meia, só o último pontinho em tricô. Tá, ó, pra dar esse acabamentozinho aqui. Ah, Rosana, eu tenho dificuldade de fazer o último ponto em tricô. Ó, faz em meia, tá? Só um detalhe aqui. Se você tem tanta dificuldade, mas, gente, tudo é questão de treino, tá? Ó, último ponto, tricô. Treina que você fica craque. E pronto. Vou puxar aqui meu cabo de baixo, sendo que tá tudo preso em cima. Ó, cruzar novamente os meus cabos aqui, ó.
Passar um pra cá e o outro pra lá. E vou fazer mais uma carreira. Agora, essas próximas carreiras, não vai ter diminuição, tá? Só vai ter diminuição a cada 8 vezinhos. A gente já fez isso aqui aí você vai contar mais 8 vezinhos e vai diminuir. Aqui, aí depois você pode fazer o cálculo seu aí, da sua quantidade, porque aqui no meu, eu vou fazer diminuição até sobrar 50 pontos aqui, ó, pra cada lado, ok? Quando sobrar 50 pontos, eu paro. Aí, você pode distribuir essa diminuição pelo seu cálculo aí, tá? Porque a gente vai deixar uma margem aqui pro pescoço. Então, eu vou tecer o meu aqui mais ou menos uns 20 centímetros. Quando eu tecer aqui, eu volto pra falar com você. Você vai fazer a diminuição da mesma forma que eu mostrei em todos. E aí, eu volto aqui pra falar com você, tá? Qualquer coisa, você volta o vídeo. Olha, prontinho, tá? Teci aqui as minhas duas partes da frente, ó. Eu comecei a tecer com intervalo de 8 carreiras, tá? Mas aí, depois eu fui diminuindo, tá? Diminuí para 6, 5, aí você vai ver de acordo o que você precisa para chegar até a metragem que você quer pra cava. Aqui, ó, quando chegou aqui mais ou menos 19, 20 centímetros, eu parei. Então, eu fui diminuindo o número de carreiras e fazendo as diminuições, tá? Fiz um ponto e uma diminuição. Até sobrar 50 pontos aqui pra mim, tá? E aí, você vai ver, se você quer menos cava, você diminui o intervalo de carreiras, tá? Coloca, tipo, 5, 6 carreiras. E aí, você vai vendo aí pra dar o tamanho e sobrar aqui um tanto pra você deixar o espaço pro pescoço, tá? Então, aqui eu deixei 50 pontos aqui na minha agulha, ok? Deu pra entender? E agora, e agora eu não vou arrematar, não, tá? Eu vou cortar o meu cabo, o meu fio, ó, vou cortar o meu fio, um tanto aqui, depois a gente arremata, do outro lado também. Vou pegar uma agulha, uma agulha de tapeçaria com um fio de alguma outra cor e vou reservar, tá? Vou reservar os dois lados da frente, porque depois a gente vai costurar com a parte das costas, ok? Aqui eu já vou tirar aqui o marcador. E só vou reservar aqui, ó. Vou reservar um lado e o outro pra gente começar as costas. Ó, tô aqui reservando o outro lado. Vou dar um nozinho aqui, ó. Pra não me atrapalhar. E, ó, reservei as duas frentes, tá? Ó. Assim, tá? As duas partes da frente. Desci já até a parte da minha cava. Reservei, agora eu vou puxar o meu cabo auxiliar. Vou puxar todo o meu cabo devagar, tá? Pra não estragar os seus pontos. Aqui já tá tudo reservado. E você só vai puxar depois que aqui a frente estiver reservada, tá? Cada um com o seu lado. Aí, agora, a gente vai aqui pras costas, ó. Ali a frente. Lembra que a gente tinha reservado as costas? Agora, a gente vai resgatar os pontos das costas. E aqui, ó, eu já vou começar resgatando, já começar com a mesma coisa, tá? Ponto meia na parte aqui do direito e no avesso tricô. E aí, eu vou fazer um ponto sem fazer essa primeira carreira não, tá? Vou mostrar pra vocês. Essa primeira carreira eu vou começar com ponto meia pra travar o ponto aqui. Mas nas próximas carreiras eu vou começar com ponto sem fazer. Vou começar aqui, ó, com ponto sem fazer e vou terminar com ponto tricô, tá? Ó, aqui atrás, ó, vou pegar aqui o meu cabo, deixar um pedacinho pra arrematar depois. Eu vou vir aqui, ó, em algum miojinho aqui. E vou dar um lacinho aqui. Você pode também já começar sem fazer nada, tá? Mas eu vou fazer isso aqui pra não me atrapalhar, pra não ficar puxando o meu cabo. Aí, eu vou dar um nozinho aqui, tá? Não precisa ser muito não, tá? Deixei até um pedaço grande, não precisa ser tanto. Só pra não me atrapalhar. Depois eu desmancho e arremato. Aí, aqui, ó, eu já vou começar com esse primeiro aqui, só esse primeiro que eu vou começar com um ponto meia pra ele travar, ok? Os próximos eu vou fazer esse primeiro ponto sem fazer. E, ó, e agora eu vou resgatar todos os meus pontinhos, ó. E eu já vou fazendo. Você pode, sim, colocar a agulha toda e depois trabalhar, você pode fazer isso também. Mas aqui eu já vou começar o meu trabalho, ó. Já vou resgatando e já vou fazendo. Ok?
tudo ponto meio. Eu vou resgatar aqui até o final. Ó, final. E aqui o último eu também vou fazer em ponto meio, tá? E só nas próximas carretas que eu vou fazer aqui em tricô. Pronto, eu fechei aqui a parte de trás e agora eu vou puxar o meu cabo que estava segurando os meus pontos. E agora é só a gente seguir o trabalho normalmente. Meia na frente, tricô no avesso. Nossa, tá uma gostosura esse trabalho aqui, viu, gente? O Marina Slim é igual ao Belly, só que ele é mais fininho. 100% viscose. E a cartela de cores são incríveis aqui, ó. Beleza? Aí agora, ó, é só continuar. Aqui eu já vou começar com o meu primeiro ponto sem fazer. E fio pra frente e tricô. E a carreira toda em tricô. E até o final em tricô. Tá? E aí, assim. E aí, na frente também, o primeiro ponto sem fazer e o último ponto em tricô, até no ponto meio. Tá bom? E aí, eu vou crescer até ficar o tamanho da minha frente. E aí, você pode, ó, contar quantos vizinhos aqui, ó, tem, tá? Você vai pegar aqui a partir de onde você parou. E aqui, ó, você vai contar, ó, quantos vizinhos, ó. Você pode contar. Ó. E aqui tá virado pra cá, ó. Vizinho, tá, ó. Ó, 1, 2, 3. Aí você vai contar quantos você tem. Tá bom? Ou você pode fazer em centímetros, mesma quantidade de centímetros que você tem. E as costas você pode até deixar um pouquinho maior que a frente, tá? Então, eu vou crescer o meu aqui e já volto porque não tem segredo, tá? É só ponto meia na frente, ponto tricô no avesso e primeiro ponto sem fazer. E último ponto em tricô, tanto na frente como no avesso. Já volto. Prontinho, terminei aqui as minhas costas, ó. Cheguei aqui no centímetro que eu preciso, tá? 20 centímetros. E agora, a gente vai unir a parte da frente, ó. Tá? Já uni a parte da frente com as costas, tá? Que é o ombro. Aí, aqui, ó, eu vou virar do avesso, tá? Ó. Aqui, ó, as costas aqui tá no avesso. A minha agulha tá aqui na minha mão dominante. E eu vou começar por aqui, ó. Vou virar aqui do avesso, vou aqui meu nozinho. E vou começar aqui, ó. Onde meus pontos estavam guardados. Vou começar aqui, ó, na pontinha de cá, ó. Na pontinha que tá aqui o meu cabo. E vou pegar a pontinha aqui, ó, do início do meu ponto de cá que tá segurado. Aí, eu vou fazer uma laçada e passar dentro dos dois, tá? Aí, eu vou aqui, ó, nesse pontinho de cá, onde tava segurando os pontos da frente, com o meu pontinho de trás, ó, que tá segurando. Tô com 3 pontos, ó, na agulha. Eu vou laçar e vou passar dentro dos 3. E vou ficar com um na agulha. Novamente, eu vou pegar um ponto de cá, da parte da frente, que tá segurado. O pontinho de trás. Ó, café. E vou laçar e passar dentro dos 3, tá? Ó, e vou fechando assim. Ele vai ficar com um volume um pouquinho menor. E assim até o final aqui da minha frente aqui, tá? Ó, um pontinho de cá, um pontinho de lá. Ficar com os 3 pontos na agulha, vou laçar e puxar. E você vai fazer 50 pontos. Aqui tem 50 pontos, certo? Na nossa frente. E você vai fazer os 50 pontos aqui de trás. Se quiser, você pode até colocar um marcador para você saber até onde você vai aqui, mais ou menos. Porque aqui vai acabar aqui. Mas é para você contar aqui os pontinhos que vai sobrar do meio e vai ser os outros 50 pontos para lá. Ó, eu marquei aqui para você entender melhor, tá? Deixa eu puxar aqui. Tá, aqui, ó, ficou 50 pontos pra cá, 50 pontos pra lá, e aqui o meio que é o meu pescoço, tem 14 pontos, tá bom? E aí, a gente vai continuar aqui, ó, fazendo um pontinho da frente, um pontinho de trás, até o final, até o marcador, que vai ser depois até o final, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente ali
no pescoço, tá? Ó, passa dentro dos dois. Um ponto de cá. Calma que passei dentro do fio. Um ponto de cá, um ponto de lá das costas. Passa dentro dos três. Vai ficando assim, tá? Ó. É só seguir. Um de cá, um de lá. Um de cá e um de lá. E vou seguindo assim até o meu marcador. Ó, tô chegando aqui no final. Vou fazer o pontinho de cá e o ponto de lá. Passa dentro dos três. Ó, vai ficando assim, tá? De cá e de lá. De cá e de lá. Ó, sobrou um pontinho aqui na frente e chegou aqui no marcador. Não tem problema porque a gente tem um aqui, ó, tá? Então, vai ser certo, tá bom? Ó, vou tirar o marcador, vou pegar o meu pontinho de cá e o meu pontinho de cá. E vou passar dentro dos três, ó. E aí, eu tô com o meu pontinho, que é o equivalente ao de cá, que eu peguei, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, ó, e vou seguir até lá o meu marcador. Ó, só que agora só com os dois aqui, ó, só com o de cá que tá aqui na minha peça, aqui na parte de trás, com o que tá na agulha, tá, ó? Vou passar dentro dos dois pontinhos, ó. Vou pegar aqui o que tá, esse aqui tá aqui no meu cabo auxiliar, e vou passar dentro do que tá na minha agulha e vou continuar com um na agulha. E vou até lá. Ó. Seguindo. E seguindo. Cheguei no meu marcador. Agora, eu vou juntar. Vou tirar o nozinho aqui. Juntar aqui direito com direito, tá? Essa costura tá saindo pelo lado do avesso. Lembra, eu tô com o meu pontinho aqui, ó. Na agulha. Vou tirar aqui meu marcador. E vou continuar agora com os dois aqui. Se bem que aqui, ó, se você contar, ó, você pode também fazer mais um aqui, porque ainda vai sobrar um na agulha. Tá, ó. Esse aqui é o equivalente que a gente pegou. Aí, se você contar, vai estar os 14, ó. 1, 2, tá? E aí, agora sim, eu vou pegar aqui com esse aqui, ó. Primeiro aqui, equivalente, vou passar dentro dos dois, só dos dois, tá? Aí, a partir daqui do outro, que eu vou pegar os três, ó. Pegar um de cá e um de cá. E passar dentro dos dois. Um de cá e um de cá. Ó, eu vou continuar. Um ponto de cá, um ponto de lá, das costas, tá? E passa dentro dos três. Um ponto da frente, um ponto das costas e passa dentro dos três. Isso até o final. E lembrando que aqui, ó, tá o nosso ponto frouxo, tá? Ó, vai ficar meio frouxinho, a gente vai ajustar depois, tanto aqui como aqui, ó, no cantinho, tá? Que ele vai estar meio frouxinho porque ele tava solto, lembra? A gente vai ajustar ele na hora de arrematar. E eu vou seguir aqui, ó, um ponto de lá, um ponto de cá, até o final, já volto. Que é só isso, um de cá, da frente mesmo, a câmera vai focar, né, fia? De lá de cá e dentro dos dois. Gente, desculpa, minha cara. Ó, eu tô chegando aqui no final. Um de cá e um de lá. Passa dentro dos três. Um na frente, na parte de trás. Passa dentro dos três. Um na frente e um de trás. Passa dentro dos três. E pronto, acabou. Agora, eu vou cortar o meu fio. Opa! Um tamanho bom pra gente arrematar, tá? Vou passar aqui dentro da minha argolinha e tchum. Pronto, agora a gente só vai tirar os cabos, tá? Ó, com calma, devagarzinho, pra não estragar. E aí, ficou aqui assim, ó, no avesso a costura. E aqui no direito, ó. Tá? Eita, perdi um ponto aqui, foi misericórdia. Tá vendo? As coisas acontecem comigo também. Vou arrumar esse ponto aqui. Mas é assim que fica, ó.
Deixa eu colocar um alfinete nele, para não perder mais. Que aí eu venho com a agulha aqui e tento arrumar ele lá por dentro. Porque senão eu vou ter que desmanchar ele todo pra ver esse pontinho aí que eu perdi. E aqui, ó. Ele ficou assim, tá? Ó, aqui é a nossa frente. Aqui é onde a gente vai arrumar bonitinho, tá? Se tiver um buraquinho que você pode fechar na hora de arrematar. E aqui ele ficou assim, tá? Ó, no pescoço, ele ignora que eu perdi. E aqui, assim, assim, tá? Aqui tá a nossa frente, ó. Vamos lá, né? Terminei aqui a minha manga de um lado. Aí agora a gente vai fazer do outro lado, ó que linda. Tá bom? Linda, né? Aqui, ó, eu deixei mais ou menos 20 centímetros, mas aí ele acaba diminuindo um pouco, ó. Aqui, ó, ficou pra mim com 16, quase 17 centímetros, tá? Quando levantei os meus pontos aqui. Então, pra mim, ó, aqui na minha contagem, eu vou levantar 63. Ó, aqui do outro lado, da outra parte da manga. Vou pegar aqui o meu cone, um fiozinho aqui, ó. Tá aqui no buraquinho da manga. E eu vou começar aqui, ó. Você pode começar por aqui e já fechar, tá? Ou você pode começar por aqui. E depois fazer o pontinho aqui pra fechar esse defeitinho aqui, essa aberturazinha aqui. E também, ó, gente, não tem problema, porque também depois se ficar, você pode também fechar com o fio, tá? Mas vamos lá, ó. Você pode amarrar o seu cabo nesse fio aqui que tem quando a gente começou, ou você pode prender ele aqui, ó, em algum lugar. Eu vou dar um nozinho superficial, porque eu sempre desmancho e depois arremato, tá? É só pra não me atrapalhar, não ficar correndo, sabe? Ficar pra um lado e pro outro. Ó, então aqui você pode começar por aqui, mas eu vou começar por aqui. Ó, vou pegar esse aqui, ó, a beiradinha aqui, ó, um pontinho de borda. Deixa eu baixar um pouquinho. Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Depois da borda tem um Vzinho aqui, ó, uma carreirinha de Vzinho. Eu vou pegar sempre na mesma direção, tá? Então, você se atenta a quando você levantar o ponto, você sempre for na mesma direção. Ó, aqui eu vou pegar o fio que vem do novelo, ó, e vou laçar e vou puxar. E aqui, ó, eu vou precisar de 63 pontos aqui pra minha medida, aqui na intuição, tá? Ó, aqui eu fiz um pontinho, vou pular esse aqui e vou no segundo aqui, ó. Sempre na mesma direção, tá? Ó. Aí aqui eu vou pular um e vou fazer um. Aí aqui eu posso vir aqui e fazer um em seguida, mas eu vou pular e fazer outro. Mas eu posso vir aqui em seguida, ó. Porque eu quero te mostrar que é meio intuitivo essa parte aqui, porque aqui eu preciso de 63 pontos. No caso, aí você vai ver quanto que fica bom pra você. Ó, aí, ó, vou no outro ponto, vou no outro ponto, vou pular um ponto. O que interessa aqui pra mim é que fique 63 pontos, tá? Deu pra entender? Ó, chegando aqui no ombro, ó, eu venho aqui, opa, aqui, ó, cuidado que tem um fiozinho aqui que é da costura do ombro, que ficou pra arrematar depois. Ó, e aí aqui eu venho, faço aqui meu pontinho, posso fazer aqui, ó, pontinho no meio, e já venho aqui pro outro lado, ó, tá? Opa, veio. Depois a gente arremata isso aqui, tá bom? É só continuar voltando, tá? Ó, na mesma direção. Também do mesmo jeito, tá? Por intuição. E depois você vai contando os pontos que lhe faltam, ó. Fazer um, agora eu vou colocar mais um aqui juntinho. Vou fazer outro. Vamos fazer a quantidade de levantar pontos aqui, ó, múltiplo de 3, tá? Pra fazer o nosso ponto fantasia.
Você vai fazer 3, 3, 3 até dar a quantidade que dá pra fazer o ponto fantasia com o múltiplo de 3. Aqui agora, ó, eu tô com 59 pontos aqui, ó, eu cheguei aqui na onde tá minha aberturazinha aqui, ó, tô com 59, ó, 60, antes do meu pontinho aqui. Aí, eu vou vir pra cá, ó, 61, 62, e aqui, ó, pertinho, 63, tá? Deu pra entender? Aqui é múltiplo de 3, tá bom? Pra fazer aqui a nosso ponto fantasia, que eu esqueci, ó, pra fazer esse pontinho aqui tem que ser múltiplo de 3. Aqui, ó, pode colocar um marcador pra você identificar quando chegar aqui. É uma volta, ó, e aqui ele vai ficar um pouquinho mais fechadinho, tá vendo? Por isso que eu já vim direto pro outro ponto. Essa próxima volta, a gente vai fazer tudo em ponto meia, tá? Ó, só vai dar uma volta em ponto meia. Tudo em meia. Ó, até chegar aqui. Tá? Só ponto meia. Ficou apertado, você vai folgando aqui o seu cabo, tá? Você vai puxando um pouquinho. Você pode até liberar a agulha, se ficar muito apertado aqui pra você. Ó, se ficar apertado, você puxa a agulha, ó. E aí, você desafoga aqui um pouco o cabo. Se estiver todo preso, você vai desafogando o cabo aqui, ó, tá? E puxa um pouquinho. Porque aqui é uma circunferência um pouquinho menor. Aí, se ficar mais fácil, você deixa o cabo livre aqui, ó, a agulha livre. E vai fazendo aqui tudo em meia. Então, eu vou dar minha volta aqui toda em meia. E já volto. Ó, dei aqui a minha volta inteira em ponto meia. Toda em meia. Agora, a gente vai começar nosso ponto fantasia. Lembra que eu falei? Múltiplo de 3, tá? Pra dar certo. Se você fez pontos a mais ou pontos a menos e não deu múltiplo de 3, você pode fazer um aumento ou você pode fazer uma diminuição, tá? Na carreira de ponto meia. Olha lá, gente, vamos lá. O ponto fantasia, ó. Eu vou dar uma laçada, vou introduzir em 2 juntos, tá vendo? Dei a laçada, introduzi os 2 juntos, fechei os 2 juntos, certo? Ó, tô com 2 pontos da agulha. Eu vou voltar no mesmo 2 juntos aqui, ó, e vou pegar o pontinho lá de trás, ó. É o terceiro ponto. E fiquei com os 3 pontinhos que eu fiz aqui, tá? Porque não é pra diminuir, é pra continuar a mesma quantidade de ponto. Mas aqui, pra gente iniciar nosso pontinho fantasia. Ó, se eu der uma laçada e já fazer os 3 juntos, ó, não vai dar certo, tá? Ó, não vai dar certo, a gente vai ficar só com 2 pontinhos aqui. Então, ó, você vai dar a laçada primeiro, fez o pontinho, você dá a laçada e faz os 2 pontos juntos. Anota tudo aí, viu? Fez os 2 pontos juntos, eu fiquei com 2 pontos aqui. Aí, eu vou introduzir, eu vou segurar aqui, ó, segura aqui, ó, coloca o dedinho aqui pra segurar os 2 pontinhos e volta nos 2 pontinhos juntos que você fez. E vai lá atrás, ó, pegar mais um pontinho. Aí, você laçou, aí você vai passar dentro dos 3, ó. Tchu, tchu. E ficou com 3 pontinhos, tá bom? Eu tô com essa câmera aqui, ela às vezes perde foco. Mas, vamos lá, tá? Ó, de novo. Vou laçar a minha agulha, primeiro laço. Eita, minha... A máquina deu um pulo ali, gente, desculpa, vamos lá. Vou laçar a minha agulha, vou passar em 2 pontos, ó. 2 pontos juntos, vou puxar e fiquei com 2 pontinhos aqui, ó. Não vou laçar nem nada agora, eu vou segurar aqui em cima e vou introduzir a minha agulha dentro dos 2 pontinhos e pegar o meu pontinho lá, ó. E eu vou ficar com 3, passar por dentro dos 3, ó. Deu pra entender? E aí, eu vou ficar com 3 pontos. Sempre eu vou ter que ficar com 3, por isso que tem que ser múltiplo de 3. Ó, lacei, passei dentro dos 2, lacei a agulha, passei dentro dos 2, os 2 juntos. Segurei aqui em cima, introduzo a agulha, passo dentro dos 2, vou lá atrás, pego o terceiro, ó, tô com os 3 pontinhos aqui, ó. Lacei, passo dentro dos 3, Jesus amado. Pera aí, gente, deixa eu ver o que aconteceu com a última vez aqui, acho que já deu pra entender, tá?
Ó, primeiro eu vou laçar minha agulha, vou passar dentro dos dois pontinhos, ó. Lacei a agulha de novo e fiz dois juntos. Tô com dois pontinhos na agulha. Vou segurar aqui em cima e vou introduzir dentro desses dois que eu acabei de fazer e vou buscar, ó, lá o terceiro ponto. Aí, eu vou laçar e passar dentro dos três, ó, puf. E vou ficar com os três pontinhos, tá? E vou repetir isso até dar a volta dele todo, tá bom? Deu pra entender? Qualquer coisa você volta o vídeo que você vai entender, ó. É fácil, tá? Lacei, passei dentro dos dois, lacei e fiz dois juntos. Segurei em cima, passei dentro dos dois novamente, peguei o terceiro ponto, passei dentro dos três e fiquei 3 pontos. Quando você passar dentro do terceiro ponto, você laça a agulha. Ó, pronto, já dei a volta aqui, fazendo dois pontos, ou laçada, dois pontos juntos e buscando o pontinho lá atrás. Ó, ficou assim. E agora, nessa próxima volta, gente, é só fazer ponto meia, tá? Aqui é a nossa laçada, ó. Ponto meia. Os outros dois pontinhos. Meia. E só fazer ponto meia a volta inteira, tá? E nosso ponto fantasia é composto disso, tá? Ó, ficou travando aqui, ó. Aí, eu venho aqui embaixo, onde já tá tudo preso em cima. E puxo o meu cabo auxiliar. Pode ser um cabo menor, tá? É porque eu tava usando aqui no trabalho da peça e seguir. E aí, ó, é só seguir ponto meia. E vai ser só isso, tá? Uma volta do ponto fantasia, tá? Que é a laçada. Ó, toda laçada. Você vai fazer de meia normal, tá? Pra ficar o buraco aqui, ó. É uma volta com ponto fantasia e uma volta em meia. Uma volta em ponto fantasia e uma volta em meia. Aí, eu vou fazer minha volta inteira aqui de ponto meia e volto aqui pra gente continuar, pra mostrar como que fica a outra volta do ponto fantasia, que é a mesma coisa. Ó, fiz aqui a minha volta, toda em ponto meia, e agora eu vou repetir o nosso ponto fantasia. Ó, quando a gente faz o ponto meia, a gente fecha, tá vendo aí a laçada? Fecha a laçada aqui embaixo, ó. Se você parar e depois voltar e esquecer, que volta que você vai estar, quando aqui embaixo tá fechado, é porque agora é a vez da laçada, ó. Dá a laçada, faz os dois juntos, e volta pro terceiro ponto e faz os três juntos, tá? Fica com os três pontinhos. E aí, na próxima volta que você vai fazer o meia, o ponto, a laçada, ela vai estar aberta, ó. Aí, você vai fechar com o ponto meia. Laçada, dois juntos, segura os dois pontinhos, volta. E laça e passa dentro dos três. Do que já passou, o de trás e o junto com o que já foi, que já passou. Laçada. Dois juntos. Dois pontinhos na agulha, volta a agulha nos dois e pega o terceiro. Laço e puxa. Ó, não vai mudar o número de pontos, tá? Se você quiser contar, não vai mudar, tá? A gente não tá fazendo aumento. A gente só tá fazendo um ponto fantasia aqui. E não tem aumento, ó, tá bom? E aí, a próxima é ponto meia. E a outra, ponto fantasia. E é só fazer isso até crescer, ó. Eu vou crescer a minha até mais ou menos aqui, ó, no ossinho da mão. E depois eu volto aqui pra gente fazer o punho, tá? Não vai ter aumento nem diminuição, você vai crescer reto, tá? Que ela vai ficar com um volume aqui, ó, bem bonito, tá bom? Ó, terminei aqui a minha manga. Parei aqui, ó, na volta, que foi tudo ponto meia, tá? Lembra, um ponto fantasia e um ponto meia. E agora, eu vou fazer diminuição, tá? Que chegou até mais ou menos aqui, ó, no meu cinto. Você também pode contar, ó, de acordo com a outra manga, tá? E aí, agora eu vou fazer diminuições, ó. Eu vou fazer diminuições em todos os pontos, tá? Ó. Pegar dois juntos, ó. Dois juntos. Ó, dois juntos e meia. Vou fazendo isso aqui, ó, por toda a volta, tá? Ó. Dois juntos. Dois juntos. E dois juntos. Eu tô com a mesma quantidade de ponto do início, tá? 63 pontos. Ó. E vou fazendo isso até dar a volta, tá? Ó, gente, eu diminuí aqui e em tudo e deixei 32 pontos aqui, tá? Aí, você vai, se essa quantidade ficar apertado pra você, você pode ir alternando dois pontos e dois pontos junto e um meia. E aí, você vai vendo
que fica bom pra passar o seu pulso, tá? Então, aqui eu fiz todas as diminuições e deixei 32 pontos, tá? O último pontinho aqui eu fiz em meia, não diminui. Então, agora, ó, eu vou deixar 32, você precisa, eu vou fazer 2 por 2. 2 meia, 2 tricô. Aí, precisa que seja um número múltiplo de 4. Aí, quando você diminuir o seu, você vê se a quantidade aí pra você deu múltiplo de 4 ou você faz a barra 1 por 1, tá? Que é um meia e um tricô. Aí, agora eu já vou fazer a minha barra, ó. Eu vou começar aqui, ó. Vou fazer 2 meia, ó. 2 meias e 2 tricô. 2 meia, ó, e 2 tricô. Eu vou fazer assim, ó, volta toda e algumas carreiras, tá? Algumas voltas, tá? Ó, uns 4 centímetros, tá? Quase 5. Não, 4 centímetros, tá? Aí, você vai do seu gosto. Eu deixei aqui 4 centímetros, pra mim tá bom. E aí, é só fazer barrinha 2 por 2 até atingir esse centímetro. E é só isso, ó, 2 meia e 2 tricô. Prontinho, ó, fiz aqui os meus... a minha barrinha, 4 centímetros. Ó. E agora eu vou... E, ó, tá o mesmo tamanho da outra. Agora eu vou só fazer o acabamento aqui, ó. A gente vai fechar. Aqui, ó, eu vou fazer um fechamento flexível, tá? Que é assim, ó, eu vou fazer aqui meu ponto tricô, tá? Tô começando a partir daqui. Aqui tá meu marcador, tô já começando daqui, ó. Aí, eu vou fazer o ponto tricô. Tô com meus 2 pontos, esses aqui você ignora pra cá, tá? E vou laçar e vou passar dentro dos dois, ó, tá? Os dois juntos. Se meu celular focar, né? É que eu tô com outra câmera agora. Ó, aí eu vou fazer aqui, ó, meu ponto meia, laçar e passar dentro dos dois. Tô com um ponto na agulha. Fazer novamente o ponto, ó, quando tiver meia, eu vou fazer o ponto meia, vou ficar com 2 pontos, passar dentro da agulha. Quando for ponto tricô, eu vou fazer o ponto tricô, ó, vou ficar com 2 pontinhos. Foca, filho. Não quer focar? Minhas vistas. Eita, lasqueira. Passa dentro dos dois. Fazer o ponto tricô. Onde for tricô, vou fazer tricô, ficar com 2 pontos, laçar, 2 pontos, laçar e passar dentro dos dois. E onde for meia, vou fazer o ponto meia, tô com 2 pontos, laçar e passar dentro dos dois, tá? Assim ele não vai travar minha peça. Que pena que minha câmera não quer focar de novo. Pronto, fiz aqui, ó, todo o meu arremate aqui. Agora, a gente vai cortar o fio e esconder os fios, tá? Ó. Eu vou cortar aqui, minha tesourinha tá cega, eu esqueci de pegar outra no outro quarto. Agora, eu vou aqui, ó, esticar um pouquinho, gente, me perdoa porque essa câmera não tá focando. E a minha outra não tá aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui atrás. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o meu último pontinho que eu fiz. Eu vim aqui, ó. Esses 2 vezinhos. Tem outras formas, se você quiser ir fazendo o desenho do ponto, pode também, tá? Outras formas, eu gosto de fazer assim. E aí, eu venho aqui, ó, com a minha argolinha, de frente pra trás, ajusto aqui um pouquinho, passo lá pra trás, ó, e ajusto aqui. Aí, aqui atrás, é que eu vou passar o fio por dentro da minha argolinha, ó, tá? Aí, eu vou ajustar, ó, vai ficar assim, tá? E agora, a gente vai esconder ele e ele vai sumir aí. Agora, eu vou puxar o meu cabo auxiliar, gente, com cuidado, tá? Ó, e agora, você pode, se você quiser dar um nozinho aqui, mais um nozinho pra ficar mais firme, pode também, tá? Quiser abrir a linha também e dar um nozinho, também pode. Agora, eu vou colocar aqui, pegar uma agulha de tapeceiro. Você pode fazer também com agulha de crochê, tá? Do jeito que você se sentir mais confortável.
E agora, ó, eu vou, em aspiral mesmo, eu vou descer aqui, ó. Tá, ó. Tá, ó. Aqui mesmo eu vou descer. Você pode fazer de outra forma também. E aqui, ó, como tá um pouquinho mais aberto, eu vou introduzir aqui dentro. E aí, você esconde bastante, tá? Pra ele não soltar. Ó. Aqui na beiradinha dele, eu vou esconder ele bastante, ok? Que ele não vai soltar e ele vai sumir por aí. E é legal pra você, tá? As pessoas dão nó, tal, por exemplo. Eu não sou muito de dar nó. Às vezes eu abro o fio, assim, quando eu vejo. Dependendo, assim, uma peça que vai pra alguma pessoa, que, né, você quer deixar mais seguro. Aí eu abro o fio, dou 2 nozinhos e continuo. Ó. Tá, escondeu bastante, aí eu vou cortar o fio. E aqui, como eu uso fio de viscose, assim, ó, fica um arrepiadinho assim. Aí eu venho aqui com uma agulhinha de bordado, pego um pinguinho de cola, eu gosto de cola pano, tá? Que não fica marca, que não fica nada. Aí eu pego um pinguinho de cola, bem pouquinho, e essa aqui tá seca, tá? É só pra ilustrar. Ó, já até perdi onde eu tava. Ah, eu perdi. Mas aí, o que que eu faço? Depois eu acho ele. Eu acho que eu acho, não sei. Mas, ó, gente, alguém tá vendo? Eu não tô achando. Perdi onde eu cortei. Mas aí eu vou com um piquinho de cola e passo pra ele não ficar arrepiadinho. Mas eu perdi o negócio, ó. Tá bom? E aí, você vai arrematar todos os fiozinhos aí, ó, que você tem. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Eu vou mostrar esse aqui. Que tá na beiradinha aqui. Coloca aqui no coisa. E aqui, ó, eu vou dar aqui, entrar aqui. Que é onde eu iniciei. Ele vai ficar com um voluminho aqui, ó. Mas depois não é uma coisa que incomoda. E aqui eu vou na beiradinha aqui, ó. Você pode ir aqui. Outra coisa também que eu já ensinei pra vocês é fazer o desenho, tá, ó? O desenho da peça. Do ponto, tá, ó? Vem aqui, sobe aqui e vai pra lá. Mas aqui eu vou fazer aqui na beiradinha, ó. Que aí ele vai ficar mais imperceptível aqui, ó. Tá? Então, você vai escolher aí pra arrematar seus fios num lugar que não te incomoda e pra ficar bem invisível, bem bonitinho. Olha, aqui, como é um cabo um pouquinho menor, eu posso continuar com a agulha de crochê, ó. Tá, ó. E aí, chegando lá, vou passar bastante. Você pode vir por aqui também, se você quiser. E aí, você esconde todos os seus fios e pronto. Acabou. Lá em cima onde que eu amarrei o fio, vou só soltar o fio e arrematar, que meu cabo tá muito curtinho. Tá, ó. Aí, você pode fazer isso aqui também. Mas eu não vou deixar assim, tá? Eu vou desmanchar e vou fazer... Ai, foca. Eu vou fazer tudo na beiradinha aqui, tá? Então, acho que é isso. A nossa peça ficou assim. Linda, maravilhosa. Essa manga tá espetacular. Muito exclusiva, né, gente? Lindo. E o caimento desse fio é perfeito, tá? O Marines Linda, cor carmuça. Ó, carmuça. Lindo, né? Ele vai com todas as cores, essa cor aqui. Fica boa, né? E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, me deixa saber, tá? Curte, compartilha, comenta se quiser, se puder, tá bom? E assiste o vídeo aí pra me ajudar. Então é isso, gente. Vou deixar a foto, depois vocês me contam se gostou. Beijo, fica com Deus, até a próxima.